Olá, meu irmão, tudo bem? Então hoje nós vamos meditar em outra palavra e uma pergunta que eu vou fazer antes de eu falar o tema. Ontem nós estudamos sobre o sinal da volta de Cristo. E entre o sinal da volta de Cristo e a volta de Cristo, tem uma pergunta para ser feita para cada um de nós, que diz assim: os salvos passarão pela grande tribulações ou serão arrebatados? Os salvos passarão pela grande tribulação ou serão arrebatados? Como algumas igrejas pregam sobre isso, o arrebatamento da igreja antes da volta de Cristo. Então, irmão, eu acredito que não vai acontecer isso. O servo de Deus ele vai passar por grandes tribulações, mas é um tema muito polêmico, com muita discussão, mas nós vemos na Bíblia que o servo de Deus ele vai passar por grandes tribulações. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 29 até o 31, diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, os sóis escurecerão, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão dos firmamentos e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sob as nuvens do céu, com poder e muita glória. E eles enviarão os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus filhos, os seus escolhidos, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então, irmão, aqui nós vemos logo em seguida a tribulação. Então, nós vamos passar pela tribulação. Paulo fala isso aí lá em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 3, diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Sabemos que a tribulações produz perseverança. Então, irmão, nós vamos ver isso aí. E Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Apocalipse 1, 9 diz assim: aí é João falando agora. Eu, João, irmão vosso e companheiro nas tribulações, no reino e na perseverança em Jesus Cristo. Achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Isso é Paulo falando. E Paulo não, João, que Paulo falou em Romanos. Mas Paulo fala agora em Tessalonicenses, capítulo 3. Capítulo 3, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, diz assim: a fim de que ninguém se inquieta com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Nós vamos passar pela grande tribulação, irmão. Tribulação para depois Cristo voltar e dar recompensa para cada um de nós. E se Jesus viesse tirar seu povo, tirar sua igreja antes das tribulações, como é que diz aquele texto lá em Apocalipse, que nós vamos para Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: e eis que venho com as nuvens, e todos os olhos verão, até quanto os ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, e certamente amém. Então todos os olhos verão a vinda de Cristo, e todos os joelhos se dobrarão. Nós temos que entender isso, todos os joelhos se dobrarão. Irmão, diz aqui em João, 1 João capítulo 2, nós está bem pertinho, que você vai voltar aqui, 1 João capítulo 2, versículo do 1 ao 1 João capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 18 até o 21, diz assim: filhinho, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo também agora, muitos anticristos têm surgido pelos que conhecemos que é a última hora. Eles sairão de nosso meio, entretanto não era dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teria permanecido conosco. Todavia eles se foram para que fizesse manifestar que nenhum deles dos nossos, e vós possuí o são que vem do santo, e todos tendes conhecidos. Não vos escrevo porque não sabeis a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentiras algum jamais procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aqueles que negam Jesus Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e nega o Filho. Agora vê só o que é que diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo
2, versículo 4. O qual se põe e se levanta contra todos que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus e ostentados como se fosse o próprio Deus. Irmão, quem é esse poder que se coloca? Quem é esse anticristo que se coloca no lugar de Deus? Quer sentar no trono de Deus? Quem é esse poder que se coloca e perdoa pecado? E ele perdoa pecado, ele se coloca no lugar de Deus, ele é recebido com uma santidade. Então esse anticristo, irmão, já está no meio nosso, já está trabalhando, não é de hoje não. Desde o ano 538 até a data de hoje. Teve uma ferida mortal no ano 1798, mas foi sarada e hoje ainda está trabalhando. E onde chega, recebe, ele é tratado como santo, as pessoas se ajoelham, ele é recebido como poder político, como poder religioso, irmão. Então que nós tenhamos cuidado com isso aí. E nós vamos ver também em Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 13, já para nós encerrar, capítulo 13, versículo 7 e o 10. O versículo 7 diz assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E o versículo 10 diz: se alguém leva para cativeiro, vai. E se alguém mata a espada, necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então aqui nós vemos isso aí, irmão, que esse poder ele vai fazer isso com os justos de Deus e nós vai passar por essa perseguição. Já estão passando por essa perseguição, essas tribulações, mas nós vai passar no grande dia, ainda vai ter essa grande tribulação. E para nós finalizar aqui, irmão, Apocalipse capítulo 7, veja só, que João ele diz assim, ó: depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestidura branca, com palma nas mãos. Certo? Aqui no versículo 13 diz assim, ó: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: este que se veste de vestidura branca, quem são e de onde vieram? A resposta no versículo 14 diz assim: respondeu-lhe, meu Senhor, tu sabe. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e avejaram no sangue do Cordeiro. Então vieram da grande tribulações e vestiram a vestidura branca. Irmão, nós vamos passar sim por essa tribulação, que nós possamos se preparar cada dia, meu irmão. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe na nossa vida. E muitas vezes as pessoas dizem que a igreja vai ser arrebatada antes das tribulações. Não vai ser. O grande servo de Deus, ele vai passar pela grande tribulação ainda, como nós já estamos passando. A agonia a angústia de Jacó, né? Que essa doença está acontecendo. Muitas pessoas estão angustiadas, estão passando por alguma perda de alguma parente, que essa doença veio mais ou menos para dar um sinal da volta de Cristo. Mas a grande tribulação, que nós possamos preparar para esse grande dia, meu irmão. Vamos fazer uma oração para que nós possamos encerrar. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por cada dia que o Senhor tem colocado essa mensagem nas nossas mentes, no nosso coração, e que nós possamos colocar ao mundo inteiro e que possa ver essa mensagem, Senhor. Abençoe, dê sabedoria para cada um de nós, aquelas pessoas que estão ouvindo nesse momento, estão assistindo, estão comentando, que o Espírito Santo de Deus use, toque no coração e que nós possamos, Senhor, estar preparados para esse grande dia. Mas para isso ainda temos que aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, que sabemos que Ele é quem dá poder e sabedoria para cada um de nós, para decidir o que é certo e o que é errado. O que é que a Bíblia diz, meu Deus? Que nós possamos dar essa luz, para que nós possamos ser abençoados por Ti e estar se preparando pela vida eterna. Mesmo que nós venha passar pela grande tribulação, mesmo que nós venha dormir antes, mas o Senhor sabe de todas as coisas. É porque é o melhor para cada um de nós. Então nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.